Queridos, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo 139. Senhor, Tu tens sido, Tu me sondas, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Vamos dizer juntos? Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe na leitura e meditação da Sua bendita palavra. Eu posso dizer a mim mesmo, dizer ao meu coração todos os dias que a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre tal como nós a lemos, tal como nós compreendemos em nosso coração. Normalmente as pessoas versadas em teologia e que estudam profundamente a Bíblia, quanto mais estudam, às vezes mais cuidadosos eles ficam em nos avisar para que nós não leiamos a Bíblia e entendamos aquilo que Deus nos promete ou fala conosco de uma maneira assim muito literal, para não ficarmos decepcionados porque as coisas não acontecem assim. Uma vez eu vi um grande professor, um homem de Deus, eu o amo profundamente. Ele de fato tem sido uma bênção. Mas ele estava falando ali no livro de Atos, e quando chegou naquele quadro em que Paulo abençoa o carcereiro de Filipos e prega o Evangelho, e ele ouve o Evangelho, e ele faz aquela pergunta:
O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo, então, incontinente, lhe responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o estudioso disse naquele dia: cuidado, para não pegarmos essa promessa, tomarmos isso literalmente. Isso foi respondido para aquele homem, mas temos que ter o cuidado para não tomarmos essa palavra para nós e ficarmos decepcionados, vendo que as coisas não se cumprem tal como nós achamos que aqui está escrito. Eu ouvi, fiquei calado. Eu não posso arguir contra um mestre de Bíblia do nível daquele que estava ensinando, mas eu fiquei pensando na minha simplicidade: pois eu, Senhor, tomo essa frase para mim e creio e crerei assim até o dia de me encontrar contigo, para o Senhor me dizer se era ou não era verdade, que aquele que toma a palavra de Deus em seu coração, nela crê que Deus é poderoso para fazer valer o que está escrito, porque Ele disse: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Eu creio que esta palavra é para aquele que lê e toma para si. Por isso, quando eu leio esse salmo, eu fico pensando: tudo isso aqui é verdade. Deus está conosco, Deus cuida de nós. Eu posso dizer que esta palavra é verdadeira, porque eu tenho experimentado coisas estranhamente maravilhosas ao lembrar daquilo que Deus me tem dito. Por exemplo, algumas coisas simples do nosso caminhar. Para alguns poderia ser assim: coincidência, bobagem. Para mim tudo é milagre, tudo é verdade, é bondade de Deus, é presença de Deus que anda conosco como nós andamos com os nossos filhinhos, que falam tantas coisas singelas e não entendem tudo, mas esperam tudo e recebem tudo o que nós podemos lhes dar, quando isso é bom, quando isso é leal, quando isso realmente faz bem. E nós prometemos e queremos cumprir. Estávamos voltando de uma viagem, eu e Emília, um país em que nós não sabíamos falar bem a língua. Então, num dado momento, eu percebi, já quase na hora de embarcar, que estava sendo dado um aviso que o voo fora cancelado, porque o aeroporto de conexão para onde íamos tinha sido acometido lá de uma tempestade tropical. Então, estavam cancelados todos os voos que passariam por ali, e aquele voo, portanto, estava cancelado. E nós pernoitaríamos naquela cidade. Eu ouvi, entendi algumas coisas e pensei: opa, tem algum aviso sendo dado ali que diz respeito a nós. Então entrei numa fila enorme que começou a se formar, e eu pensando: e agora? Como é que eu vou dizer, como é que eu vou tratar, como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Fiquei ali pensando: meu Deus, me ajuda. Eu fico logo tenso, pensando: como é que eu vou resolver essa questão? Para onde nós vamos? Será que vamos passar a noite inteira sentados aqui nesse aeroporto, sem saber direito o que devemos fazer? E eu orei, pedindo: Senhor, acode a gente aqui. Saiu um homem de uma porta, daquelas que está escrito lá, employers, só entra quem é funcionário, alguma coisa assim. Saiu, pegou no meu braço e disse, falou em espanhol: por favor, senhor, queira me acompanhar. E eu acho que é assim em espanhol, não sei, deve ser. Você vê como eu falo bem esses idiomas todos, muito menos o outro idioma. Eu o acompanhei, ele me levou para um guichê, me explicou tudo o que estava acontecendo, a mim e a Emília, nos deu um voucher e nós fomos para um hotel, Hilton Hotel. Passamos a noite no Hilton Hotel, logicamente os outros também, mas ele saiu para falar comigo. E eu me lembrei: tu estás comigo, Senhor. O Senhor está conosco, sua mão está sobre nós, Ele nos cerca por detrás, por trás e por diante. Muitas coisas maravilhosas já aconteceram, coisas simples, pequenas. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, que estamos por nossa própria conta, nós devemos lembrar disso. O Senhor é a nossa sombra, à nossa direita. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Eu fico às vezes pensando: por que a gente demora tanto a acreditar, a nos apegarmos a estas verdades? É simples. É como alguns podem dizer, é uma fé muito singela, acreditar que a palavra de Deus se cumpre assim na nossa vida. É difícil acreditar que o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada. Ele é aquele que vai adiante de nós, Ele é aquele que está sempre esperando por nós, como esse salmo nos diz.
o Salmo 139, se eu for para lá, Ele estará lá. Se eu for para o outro lado, Ele estará lá no outro extremo. Se eu subir, também Ele lá está. Se eu descer, lá o encontrarei. Não há possibilidade de me ausentar do Senhor. Os pecadores que amam o pecado e que conhecem a palavra podem ficar assustados, porque onde você estiver, o que você fez, o que você pensa, Ele também está lá. Ele sabe. Por isso devemos encontrar, com base nessa mesma palavra, sempre lugar de arrependimento no nosso coração, porque todos nós fazemos coisas erradas. Isso é muito triste. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou. Nós não começamos nada, é Ele quem começa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós cremos porque Ele nos deu o dom de crer, nos deu o dom da fé. Foi Ele quem iniciou nosso andar de fé. E é Ele quem espera lá na linha de chegada para dizer: muito bem, servo bom e fiel, meu filho, está reservado para ti o gozo eterno. Eu me lembro, irmãos, pensando nisso, pensando, Ele estará lá quando nós chegarmos, para contemplarmos o seu rosto e recebermos as palavras de boas-vindas. Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos com o nosso filho Paulo. Nós temos um casal de filhos, Paulo e Júnia. Ele já tem 31 anos, também é músico, pastor, vai ser ordenado agora, casou com a filha do Ricardo Agreste. Então nós estamos perpetuando aí a nossa origem evangélica, presbiteriana, e continuamos. Meu filho casou com a filha de um pastor e vai ser ordenado pastor agora. Eu fico assim meio contente, sabe? Fico pensando, eu acho que eu não sou um pastor horrível, porque senão meu filho talvez estivesse até fora da igreja, porque as experiências de filho de pastor, muitas vezes, muitas histórias são contadas por aí, são muito penosas, mas o meu esteve ali o tempo todo, os dois, e nunca perguntei a ele, nunca dei a ideia de que ele fosse para um seminário. Ele se formou em propaganda e marketing, a filha se formou em direito, agora também se formou em psicologia. Os dois tiveram todas as oportunidades normais, mas depois de se formar, de trabalhar durante algum tempo, disse: pai, eu quero ir para o seminário. Nossa, foi uma alegria muito grande. E agora meu filho, que é músico também, que é compositor, que tem gravado também, vai ser ordenado e já é pastor auxiliar numa igreja presbiteriana em São Paulo. Então nós tivemos uma experiência com o nosso filho que ilustra bem essa questão de Jesus, que fez tudo, faz tudo, está conosco aqui e está na linha de espera. Primeira vez que o Paulo andou de ônibus lá em Niterói, a Emília estava com ele e o colocou no ônibus no bairro de Caraí, em Niterói, e disse: ó filho, você já sabe como é, né? Ele tinha uns 11 anos, mais ou menos, disse: você quando chegar no ponto tal, assim, você vê a referência, você dá o sinal e já vai caminhando, segura direitinho para não cair, e você vai descer já na rua da nossa casa. Não tem nenhum problema. Não, mãe, pode deixar, eu vou tranquilo. Mas ele, muito tímido, ainda hoje ele é muito tímido, muito introvertido, foi. Eu e Emília, não, a Emília estava em casa esperando quando ele fez essa aventura, mas eu de carro atrás seguindo, seguindo o ônibus. Então eu no ônibus vendo se o Paulo ia descer. Então eu vi que o ônibus parou no ponto, parei um pouco atrás, fiquei esperando. A Emília já estava no ponto. Quando o Paulo desceu, ela correu para ele e se abraçaram chorando os dois. E eu chorando no carro, pensando na aventura, né? Nosso filho está progredindo. Ele nos insufla a coragem, ele nos dá a fé, ele nos dá a confiança. Ele disse: vá, você está seguro. Quando nós chegamos lá, ele está lá para nos abraçar e dizer: viu, muito bem, você chegou, você conseguiu, você venceu. Eu sei que por mais que eu ame apaixonadamente meus filhos, Deus me ama muito mais. Deus nos ama muito mais. Ele ama muito a você, a cada um de nós que estamos aqui. Por isso que o texto nos deixa entender isso, e pode entender do jeito que uma pessoa semi-analfabeta lê e guarda para si esta verdade. Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua mão. Ele faz isso todos os dias.
Ele é o bom pastor que não descuida de qualquer uma das suas ovelhas. Ele disse: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não há nada, uma só coisa, que Ele não saiba a nosso respeito. Nada que Ele já não nos tenha dado provas do seu amor e suficiência. Ele venceu a morte e ressuscitou, mas de fato, Paulo escreveu, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Agora, nem a morte poderá mais nos deter, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Ele foi para o céu adiante de nós. E sabem o que Ele está fazendo? Ele disse: eu vou preparar-vos morada, vou preparar-vos lugar. Ele disse que Ele ia preparar lugar, moradas na casa do Pai. E há muito lugar para muitos, para todos aqueles, porque Ele verteu o seu sangue precioso naquela cruz. E Ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo. E Ele está aqui, Ele está lá, Ele está fazendo agora, Ele já fez, Ele nos dará naquele dia. Essas são justamente as ocasiões em que nós precisamos reapresentar o nosso coração, o Salmo 139, dizendo a Ele: Ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Enquanto você dorme, aquele que não dorme está sempre à sua frente para preparar o seu caminho, para preparar o nosso caminho. Enquanto dormimos, todos os dias, sua provisão está sendo derramada, seus cuidados estão nos alcançando. Quando acordamos, deparamos com o depósito das suas misericórdias que não tem fim. Tudo o que diz respeito a nós está deliberado por Deus e nos alcança, está à nossa disposição. E de muitas formas, Ele nos deixa perceber que Ele está presente em nossa vida. Não sei quantos de vocês já viveram a experiência terrível de ir parar numa UTI, não para visitar um doente, para estar lá como o doente. Eu já tive de viver essa experiência 2 vezes, por causa do meu coração. Meu coração parece que não é muito forte, não. É um problema da nossa família. Meu avô, meu pai, minha mãe, meus primos por aqui. Felipe disse que o dele está bombando, mas o da Elisaíde não está muito bom. E vários irmãos meus também não. Eu já tive algumas vezes que ir para a UTI por causa do meu coração. Então ali a gente perde a noção do tempo. Se é dia ou se é noite, a gente não sabe mais. Se está de manhã ou se está de tarde. Se nós não perguntarmos a alguém e alguém não nos disser, a gente perde a noção de quanto tempo a gente está ali dentro. Várias vezes a gente é acordado sem saber que aquilo é de noite, mas é de noite para receber medicação. Então a gente não sabe direito o que está acontecendo. No meio da nossa sonolência, somos despertados, vem uma pessoa e dá uma injeção na barriga da gente. Eu já estava agoniado com aquilo, eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu não sei se você já parou para pensar que daqui a pouco, enquanto nós estivermos nos preparando para dormir, haverá um batalhão de homens e mulheres trabalhando durante a noite, para quando a gente acordar de manhã, as coisas já estejam todas muito bem preparadas, a provisão que nós precisaremos para um café gostoso. Os padeiros estão lá trabalhando. Muitas vezes nós nem consideramos, mas eles estão em seus postos assim mesmo. Seus olhos estão abertos e alertas e os nossos se fecham. Eles estarão colocando a roupa de trabalho daqui a pouco e nós vamos estar colocando o nosso pijama para dormir um sono confortável. Estarão em um lugar lá fora, todas as noites, e nós precisamos e dependemos deles mais do que nós consideramos ou pensamos. As enfermeiras, os médicos, olhos experientes, outras categorias de profissionais de saúde, observando ali os monitores, os gráficos, frascos, soro, luzes, pulsantes, os rostos abatidos
daqueles que estão nas UTIs, quartos, enfermarias, hospitais, os padeiros, os confeiteiros, para termos os pães quentinhos do dia seguinte, as iguarias para o nosso gostoso café em família. Outros insones levantam da cama, caem de joelhos, pais, mães, orando altas horas da madrugada por um filho que está doente ou longe de casa, longe do Senhor, desesperadamente infeliz, talvez em perigo. Enquanto nós dormimos, muitas vezes, os pilotos, os tripulantes de bordo estão ali com os olhos passando pelo nosso meio, vendo se está tudo ok, atendendo as luzinhas acesas de quem acorda durante a madrugada, sempre atentos, conduzindo vidas preciosas que dormem confiantes. Não sei se você alguma vez já tinha parado para pensar nisso. São tantos, meu Deus, que trabalham noites inteiras para que nós desfrutemos do resultado do seu cuidado durante os nossos dias de vida. Na verdade, todos estes são apenas uma ilustração do verdadeiro cuidador, daquele que cuida de nós. Esse texto eu faço questão que vocês abram, para que eu não o leia sozinho, mas que, de uma maneira linda e poética, diz exatamente tudo isso que nós tentamos despertar o coração de vocês para essa meditação. O Salmo 145, versos 15 até o 20a, a parte A do verso 20. Salmo 145, do verso 15 até a primeira parte do verso 20. Diz assim, vejam que coisa linda, irmãos. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam. Que coisa maravilhosa, como o nosso Deus é bom. Ele está a postos enquanto nós sonhamos. Ele está completamente ligado quando nós desplugamos da tomada, quando nós nos descuidamos, quando nós vacilamos nas nossas escolhas, nos nossos caminhos. Deus conhece as circunstâncias que nos envolvem e age com cuidado eterno, com eterno cuidado e amor. Deus conhece o nosso vazio e Ele procura preenchê-lo de um modo que supera qualquer de nossos sonhos. Deus conhece os nossos sofrimentos e cicatrizes e sabe como produzir uma cura mais profunda do que nós podemos imaginar. Mesmo quando nada parece estar se movendo, mesmo quando a situação parece estar fora de controle, mesmo quando você se sentir sozinho e com medo, Ele está com você. Aleluia. Ele se fará notar por você. Jeremias capítulo 29, verso 11, está escrito assim: eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Tu me buscarás e me acharás, eu me deixarei achar por ti. Olha que coisa mais maravilhosa o Senhor dizer isso. Como é que Deus pode dizer uma coisa dessa para mim? Como é que Deus pode dizer uma coisa dessa para você? Deus o Todo-Poderoso, diz assim: eu me deixo achar por você. Quando você me buscar, você vai me achar. Ele se fará notar. Você vai ver alguma coisa. Você vai ver alguém, vai ouvir alguém, você vai ser lembrado, você vai receber um telefonema, você vai receber uma notícia. As circunstâncias podem mudar de repente, algo imprevisível, imprevisto, Deus fará, Ele tem feito isso. Você vai receber uma palavra, um conselho, uma oração, um socorro de um irmão, de uma irmã, dos quais talvez você nunca esperaria tal atitude, tal ação. Deus faz assim, tem feito assim, está fazendo assim. Então você vai compreender nessas horas, isso vem de Deus. E é tão bom quando nós identificamos o Senhor, porque assim nós aprendemos, como ontem estivemos falando aqui um pouquinho, sobre
o dever e o privilégio que nós temos de sempre o adorar, sempre louvar o seu nome, porque isso nunca mudará. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. O livro de Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Não é maravilhoso? Ele conhece. Não há possibilidade alguma disto falhar, desta palavra não ser verdade para o nosso coração. Não preciso ficar ansioso nem preocupado. Foi o que o meu Senhor nos disse a todos nós. Não andem ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo também escreveu: não fique ansioso. Sociedade deve servir para levá-lo até o altar, apresentar a ele tudo em oração, com súplica, com intercessão, com ações de graças. Não precisa ficar ansioso, porque o Senhor diz: Ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Ele nunca vai deixar você sozinho. Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Pois isso é verdade para essa igreja amada, de 34 anos de organização. Não houve um dia sequer que o conselho de Deus não pairasse sobre as mentes e os corações dos conselhos que já foram formados nessa igreja, e agora do conselho que ele estabeleceu para orientar essa igreja. É verdade que Deus tem um plano perfeito para esta cidade, e esse plano macro inclui nos seus detalhes essa igreja preciosa, que está plantada aqui nesse lugar, uma avenida fácil de todo mundo ver esse santuário, esse templo, esse endereço onde a igreja de Cristo, formada por esta comunidade, se reúne, para Ele revelar esse segredo maravilhoso, que o nosso Deus que nos fez, que pensou em nós, que nos deu uma afeição própria, que nos deu um coração novo, que derramou sobre nós toda a qualidade de dons, que nos faz uma comunidade suficiente para realizar o seu plano perfeito. Esse Deus maravilhoso tem cuidado de nossas famílias, tem cuidado de cada um de nós, e por sua palavra nos tem ensinado a viver bem, muito bem, cada dia de todos os dias da nossa jornada, nos ensinando que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que nós devemos nos amar uns aos outros como Cristo nos amou, que nós devemos ter corações perdoadores, que nós devemos perder para ganhar, que nós nunca devemos ganhar nada e perder aqueles com quem nós devemos conviver. Na verdade, quem ganha para perder alguém não ganhou nada. Devemos sempre ter o coração imitador do coração do Pai. Amar sempre, perdoar sempre, querer ouvi-lo sempre e fazer sempre como Ele manda, para vivermos bem, para alcançarmos o bem. Devemos fazer como Ele manda. Não há nenhuma outra maneira de nós lermos este salmo, colocarmos a nossa mão sobre ele e dizermos: isto é verdade todos os dias, e é verdade agora sobre mim. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe essa igreja querida. Estou abençoado por Deus ter me escolhido para estar aqui neste dia de aniversário, para encontrar com os meus amigos, com os meus parentes, para me encontrar com vocês, povo de Deus, amado de Deus, a quem o Senhor em meu coração colocou esta palavra para dizer a você que você deve se lembrar todos os dias que Ele está com você, que Ele está ao seu lado, que Ele tem cuidado de você. A escuridão não encobre você. Nenhum esconderijo pode deixá-lo afastado dos seus olhos amorosos e cuidadosos. E não existe nenhuma distância que o seu braço amoroso, seu braço paterno, seu braço de pastor, que cura, que salva, que guarda, que disciplina, não o possa alcançar. Deus está em nossos corações e sobre as nossas vidas. Amém. Deus nos abençoe. Amém.